Shalom, a paz do Eterno para os irmãos e irmãs. Eu espero que todos estejam alegres, felizes com a presença do Espírito do Eterno Deus, e que possamos continuar debaixo dessa alegria do Senhor, da graça, e permitirmos sermos guiados pelo Teu Espírito. E eu quero, nesse momento, também lembrar os irmãos que meu nome é Giovânia. Eu estou aqui sempre nas quintas-feiras e para meditarmos mais uma porção da palavra do Senhor, porque ela é que nos guia, ela é que nos fortalece e nos mantém de pé. Sem essa palavra não tem como vencermos o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Então estamos aqui e precisamos de viver essa palavra, precisamos de conhecer essa palavra, buscar a revelação do Eterno mediante a sua palavra. Eu vou fazer uma breve oração. Querido Deus, amado Senhor, quero nesse momento pedir a tua direção, que o Senhor venha me guiar naquilo que devo dizer, que não seja de mim mesmo, mas do teu Espírito. Que possamos sair fortalecidos mais uma vez com essa poderosa palavra. E assim eu peço que essa palavra alcance a mente, os corações, o espírito de todas as pessoas que irão ouvir essa mensagem. Te agradeço em nome de Emanuel. Eu vou meditar com os irmãos em 1 João, não, desculpa, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 9 ao 13. Depois, no livro de Romanos, capítulo 8, versos 14 ao 17. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 9 ao 13, diz assim: A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, irmãos, desculpa, eu já até passei do versículo, era do 9 ao 13, mas eu li até o 14, não tem problema não. Depois no livro de Romanos, capítulo 8, versículo do 14 ao 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Irmãos, essa palavra, o que ela nos diz? Há uma controvérsia no mundo, porque muitas pessoas acham ou pensam que ser filho de Deus todos são, mas na verdade nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Mas a palavra aqui está dizendo que quando o Filho de Deus, ele veio ao mundo,
Tudo que foi feito por intermédio deles, mas o mundo não conheceu. Então ele veio ao mundo, mas os judeus o rejeitaram. E aí, o que que acontece? Quando o evangelho se expandiu para os gentios, então nós também entramos nessa poderosa graça, nessa promessa de ser filhos de Deus. Então, aqui diz que no versículo 12 do Evangelho de 1 João, do capítulo 1 de João, que aqueles que receberam deu o poder de ser filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, aquele que confessam o Senhor como Salvador, aquele que recebe a sua palavra, aquele que faz a vontade do Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito, mas não aquele que anda na carne. Porque se eu ando na carne, eu não sou guiada pelo Espírito. E se eu não sou guiada pelo Espírito, eu não aceitei Ele como meu Pai. Então, nós temos que aceitar recebê-lo para sermos considerados filhos. A paternidade de Deus na nossa vida, ela é reconhecida através da minha, a presença do Espírito na minha vida, eu aceitar Ele como Salvador. E no livro de Romanos, se eu for citar para vocês aqui, tem vários livros na Bíblia falando sobre essa questão. Tem em Gálatas, tem em 1 João, também primeira carta de João, né? E no livro de Romanos tem vários versículos e muitos outros livros da Bíblia que falam sobre isso, né? E João foi só para poder dar uma confirmação também, porque a gente pesquisa, a gente vai meditar na palavra, nós achamos vários capítulos e livros que falam do mesmo assunto. Então, em Romanos capítulo 8, no verso 14, fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai é uma expressão que quer dizer paizinho. Olha a intimidade que Deus ele concede aos seus filhos. Então o mundo, irmãos, não conhece essa palavra. O mundo, ele acha, então se todo mundo é filho de Deus, então por que eu tenho que conhecer essa palavra? Por que eu tenho que ser guiada pelo Espírito? De que maneira eu sou guiada pelo Espírito? Quando eu faço a vontade do Eterno. E a vontade do Eterno eu conheço meditando a palavra dele, lendo a palavra dele, estudando a palavra dele, buscando a revelação que vem para mim. Então, se eu vivo nesse mundo de maneira desgovernada, faço o que eu quero, o que eu penso, e não me importa a opinião de Deus na minha vida, então eu não estou sendo guiada pelo Espírito. E se eu não estou sendo guiada pelo Espírito, eu sou uma criatura, eu não posso dizer que sou filha de Deus. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor, do Eterno que está falando. E aí, quando eu passo a ser guiada pelo Espírito dele, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, obviamente vamos passar a ser também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós como igreja, nós não podemos aceitar certas coisas, porque às vezes vivemos no meio de pessoas e tem momentos que às vezes a gente, por não conhecer, não buscar conhecimento na palavra de Deus, a gente poderá cometer erros compactuando com a ideia do mundo. E nós que somos igreja, aquele que é a igreja do Senhor, aquele que conhece a palavra, nós não podemos deixar de falar, nós não podemos, porque a palavra de Deus, na semana passada eu falei sobre a questão de exortar, a questão de não andarmos, de olharmos bem com quem a gente tem andado, porque nós precisamos evangelizar as pessoas, nós precisamos proclamar a palavra do Senhor para o mundo, porque muitas pessoas estão perdidas.
O que nós não podemos é ficar confrontando as pessoas e trazendo discórdia. Mas nós temos que pedir sabedoria ao Espírito do Senhor para que não deixemos que as coisas do mundo venham nos ludibriar e nos envolver de tal forma que a gente acaba compactuando ou aceitando aquilo que as pessoas acham ou pensam. Então nós temos que estar interagindo e meditando nessa palavra para que possamos ter o que dizer. Porque o inimigo, ele usa coisas e muitas vezes vai usar versículo da Bíblia para nos confrontar. Mas nós temos que estar inteirados, conhecedores dessa palavra, para que não sejamos enganados, para que não sejamos envolvidos com as coisas desse mundo. Porque esse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, estamos aqui de passagem, estamos aqui como ministros, estamos aqui para aprender, estamos aqui para aprender aquilo que o Senhor quer de nós. Então nós temos que aprender a maneira correta, viver a maneira correta. Então, se eu vivo da maneira correta, guiado pelo Espírito de Deus, eu sou filho e filha de Deus. Então, para isso eu preciso confessar o Filho de Deus do Eterno como meu Senhor, como meu único Salvador e mais nada. E mais nada importa. O que importa é o que o Senhor tem para nós. O que importa é aquilo que Ele vai fazer na nossa vida, mediante ao testemunho que vamos dar. É isso que importa. Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, Paizinho, eu quero te agradecer por essa palavra, porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, essa palavra, ela nos exorta, essa palavra nos ensina, essa palavra nos transforma. O Senhor tem poder para transformar qualquer ser vivente nessa terra, qualquer ser humano, transformar da maneira que o Senhor deseja. Eu creio que o Senhor tem poder para transformar qualquer pessoa para uma maneira melhor, para uma pessoa que vai viver conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Então, que possamos ser guiados pelo Teu Espírito, que possamos ser totalmente guiados, para que vivamos da maneira que a Tua palavra nos ensina. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, e eu peço que os irmãos estejam compartilhando também essa mensagem, porque ela é uma mensagem de salvação. Ela é uma mensagem, é uma palavra que transforma. Então, que possamos compartilhar. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no decorrer dessa semana. Que sejamos guiados e protegidos pelo Teu Espírito. Eu te agradeço por esse momento. No nome de Jesus. Amém.